Bom dia, Brasil! Bom dia, família! Canção nova está no ar, sorrindo pra vida, nesta manhã de 9 de fevereiro de 2026, segunda-feira, começando essa semana com muita alegria, muita fé e esperança no nosso coração. Uma manhã chuvosa aqui em Cachoeira Paulista, mas nós sabemos que a chuva também é necessária, é sinal da bênção de Deus para nós. Pedimos também que recaia sobre você uma chuva de bênçãos, de graças nessa manhã. Você que está aí se preparando para acolher a palavra de Deus, a direção de Deus para o seu dia, para a sua semana. É muito bom estarmos juntos, abrindo o nosso coração, mas que nós possamos nos dispor também, ter essa disponibilidade de coração para acolher tudo aquilo que Ele vai dar de direção, de rumo para nós no dia de hoje. E ouvir, discernir a voz de Deus, no meio de tantas vozes, né? No meio de tantas situações que acontecem ao longo do dia, que nós possamos estar atentos à voz de Deus. Por isso convido você nesta manhã, já vai dando bom dia ao Espírito Santo, vai dizendo bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Esse convite que Padre Jonas sempre fez para nós, não é? Que nós convidássemos o Espírito Santo para fazer parte do nosso dia e Ele conduzisse, Ele inspirasse as nossas ações. Como é bom estarmos juntos nessa manhã. Bom dia para a Gil, a nossa produtora. Hoje aqui por trás das câmeras nós temos o Celso rezando pela mãezinha dele, a Dona Maria Conceição, que também está com um tumor na bexiga. Já colocamos aí para que você reze também por ela, tá bom? Vamos pedir um milagre juntos? Vamos sim. O Pellerson aqui também, nosso querido Zé aqui na terceira câmera, e para todos que estão ali no Twitter, fazendo com que esse programa chegue a tantos lares, a tantos lugares, a tantos ambientes de trabalho. E você que nos ouve pela rede Canção Nova de Rádio, como é bom ter você aí na sintonia. Nós sabemos de muitos que estão lá no trabalho com o foninho de ouvido, nos acompanhando. Deus abençoe você também pelas estradas do nosso Brasil, que nesse momento nos acompanha. Quero acolher meus irmãos da bancada também com muita alegria. Márcio Mendes, bom dia, olá, bem-vindo. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Bem, graças a Deus. E o fim de semana? Foi uma bênção com a família, graças a Deus. E o É seu? bom, é a mesma coisa, graças a Deus. É bom estar em família, né? Nos encontrarmos com aqueles que nós amamos, descansarmos também, porque isso faz parte. Ah, verdade. Não é? Podermos nos recolher, podermos ter um tempo especial de oração. É ali também onde a gente pode se formar melhor, não é? Porque aquele tempinho que sobra, a gente pode se dedicar ao conhecimento, ao estudo da palavra de Deus. E até para estudar sobre tantas coisas que precisam melhorar na nossa vida, não é? Porque o conhecimento melhora a vida da gente em muitos aspectos. Agora, quando esse conhecimento é acompanhado de sabedoria, e essa sabedoria só o Espírito Santo dá, aí tudo se transforma. Então, que o nosso fim de semana possa ser sempre assim, né? Ai, verdade. Repleto desses tesouros, dessas riquezas. Mas o meu foi maravilhoso, graças a Deus. Um abraço para você que está nos acompanhando agora, sorrindo para a vida nesta manhã aqui com a Canção Nova. Nós estamos aqui não somente no Brasil, mas nós estamos pela América Latina. Muitos dos nossos irmãos de língua hispânica nos acompanham nesse momento. O nosso abraço carinhoso, as nossas saudações, a nossa amizade de sempre, não é? O nosso convite para vivermos juntos a nossa fé, não é? Quer aqui no Brasil, quer nesses países tão queridos, nossos irmãos, mas pelo mundo inteiro também, não é? Outro dia eu contava aqui, há pessoas que não falam o português, mas têm aprendido português para acompanhar a Canção Nova. E tem pessoas que sintonizaram o canal em país de língua, de raiz completamente diferente da latina. Mas percebeu que era um país, era um programa católico, era uma programação católica. E foi se esmerando para acompanhar. Eu te conto isso para você ver o tesouro que é todas as manhãs a gente ter a facilidade de ligar a Canção Nova e poder ouvir coisas boas, ouvir coisas santas, ouvir coisas que vêm de Deus, que vão melhorar o nosso dia. Então é assim que nós queremos abraçar esse início de semana, tá bom?
Se você quiser, pode anotar aí. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos do 6 ao 16. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos do 6 ao 16. Já abre sua Bíblia, toma nota dessa passagem, porque daqui a pouco nós voltamos nela. E você falando de irmãos em outros países, nós nos unimos em oração aos portugueses, não é? Diante daquela tempestade que passou em Portugal, muitos lá também precisam hoje da nossa oração, nós nos unimos a todos que nos acompanham. É uma alegria ter vocês aí também junto conosco. E hoje aqui na música, nós agradecemos a Deus pela presença dele direto de Aracaju. Bom dia, meu irmão Emanuel. Bom dia, Patrícia. Que bom dia. Obrigado a todos os irmãos da acolhida. Bom dia ao Sapo. Quanto tempo, irmão? Saudades, né? Saudades. Bom se encontrar, Valdênia, Márcio, a todos da equipe e a você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Que bom estarmos juntos. Esse final de semana tive a oportunidade de estar aqui no acampamento da Professora do Avivamento, né, que foi simplesmente uma grande bênção para nós, chamados a caminhar no profético. Um tema que também nos convida, que nós, Canção Nova, estamos experimentando nesse ano formativo, como toda a comunidade, somos profetas do Altíssimo. Esse é o nosso tema como comunidade Canção Nova para vivermos 2026. Foi muito bom estar com os irmãos, né? Pude também acompanhar um pouco o acampamento para as famílias que teve aqui, famílias em pé, né? E encontrar tantos irmãos, povo de Deus que veio para cá. Então, uma grande bênção poder estar aqui em Cachoeira Paulista, cantando, rezando aqui nesses acampamentos. Você vem em família também. Viemos em família. A gente já tem essa viagem programada, devido também a um compromisso pessoal nosso. E graças a Deus estamos aqui, minha esposa, a Gabi, as crianças, né? Eu retorno amanhã, porque amanhã tem programa ao vivo pela TV Canção Nova, direto de Aracaju, o programa Reinflama e todas as atividades também da Missão Canção Nova Aracaju. A quem manda um grande abraço para o meu povo lindo de Sergipe, de Alagoas, da Bahia. E quero louvar e bendizer ao Senhor, porque enquanto eu estava aqui servindo nesse acampamento, a Canção Nova não para. Lá em Aracaju também estava tendo um grande acampamento. O Congresso Livrai-nos do Mal foi maravilhoso, a casa cheia, o povo de Alagoas, o povo de Sergipe, o povo de Aracaju. E o Padre Bruno, junto com a Alexandra, junto com a Ana Lúcia, conduziram aquele povo maravilhoso. Então, minha gratidão a eles, de forma muito especial, por estarem à disposição da missão, para levar a palavra de Deus no Carisma Canção Nova, ali no Nordeste, né, em Aracaju. E poder também dizer para todos os meus irmãos, muito obrigado pelo empenho, foi realmente o primeiro acampamento nosso. Todos os meses a Canção Nova Aracaju recebe um grande encontro e a gente teve esse primeiro momento muito bonito com o Padre Bruno no Congresso Livrai-nos do Mal. Então, minha gratidão a todos que participaram e já se programem para março estarem lá em Aracaju no Congresso para as Mulheres. Salete Ferreira, Raquel, minha esposa Gabi, estarão esperando vocês nos dias 13, 14 e 15 de março no Congresso para Mulheres em Aracaju, viu? Sexta-feira nós rezamos aqui pela Gabi, né? Você partilhou nas redes sociais. Sim. E ela está recebendo todo o amor da comunidade. É verdade. Para quem não sabe, a Gabi recebeu um diagnóstico de câncer de mama, mas ela vai iniciar agora todo o processo. Exato. Vai ser um tempo novo e um tempo de visita de Deus também, né, Manu? Nós dizemos isso aqui na Canção Nova, Deus nos visita, né? E vamos enfrentar isso, aquilo que eu gravei o vídeo é verdade, né? Entender que dá sentido ao sofrimento, é um tempo de união, um tempo de amar cada vez mais, e de se unir a tantas pessoas, né? Ontem eu encontrava uma criancinha com um tampão aqui no olho, de 10 anos, filha de um membro também da comunidade Canção Nova, segundo ela, a Manuela, né? Vivendo um processo aí de um câncer muito agressivo, né? E ali a gente vai olhando uns para a dor do outro e vai dizendo a nossa dor às vezes não é nada, né? Diante da dor do outro. Então essa experiência de ser consolado e de consolar, Deus nos toca também para viver essas experiências, né? Então eu quero agradecer desde já a oração de todos, a gente tem recebido um carinho de muita gente, da comunidade e dos irmãos, do povo de Deus, e vamos juntos. E por providência divina, quis o Senhor que estivéssemos aqui e hoje já vamos a São Paulo para começar esse tratamento, vamos a uma consulta para dar início a todo o processo desse tempo novo que o Senhor nos convida a viver. E é importante porque você que nos acompanha, que é família, também sabe que nós não estamos isentos de tudo que você vive. É verdade. Somos como você. Vivemos as lutas que você vive e enfrentamos juntos. E contamos com a sua oração hoje pela Gabi, pela Manuela, filha de um casal aqui também
da região aqui do Vale do Paraíba, a Flávia, né, o esposo dela, e nós rezamos por você também. Você vai enviando, já já a Val vai, né, fazer o convite, mas você também envia a sua intenção. Nós vamos rezando, como o Emanuel falou, vamos nos sustentando na oração. Bom dia, Sapo, querido, bem-vindo. Bom dia, família Canção Nova. Assim como eu passei por isso, isso aí vai ser, Deus vai mostrar para você para aumentar a sua fé. Amém. Né? Vai aumentar a sua fé, você vai ver a cura chegar, igual chegou até mim. Maravilha, um abraço aí, Gabi, vai dar tudo certo, você vai ver. Maravilha. Amém, amém. Nós estamos confiantes, né, Val? Bom dia, querida. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, família Canção Nova. Que coisa boa a gente poder se encontrar nessa partilha de vida, nessa hora que a gente entende que nós somos família mesmo. Eu disse no Instagram, mas eu acho que essas verdades a gente precisa olhar nos olhos dos irmãos e assegurar. Então, Emanuel, eu amo vocês, amo a sua família, seus filhos são muito queridos para mim, tenho um respeito, um carinho e, de fato, vocês estão nas minhas orações, nas minhas intenções. A gente vai enfrentar como família, junto mesmo. Eu digo isso para você também, porque eu tenho feito essa oração. Jesus, ensina-me a te amar e a amar o povo que o Senhor nos confiou. Então, todos os dias eu peço ao Senhor isso, que eu possa amar cada vez mais a Deus e a você também. Então, sinta-se amado, acolhido nesse momento. E o que você enfrenta, eu também quero olhar nos seus olhos e dizer, você não está enfrentando sozinho. Nós estamos juntos nessa caminhada, rumo ao céu, juntos rezando uns pelos outros. Ninguém solta a mão de ninguém, gente, isso é cristianismo. É um pelo outro, é a gente fazer a graça de Deus acontecer. Vamos lá, estou te esperando. O nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com, sorrindopravida@cançãonova.com. Fotinho já tá lá, eu mesma já curti. Então, por gentileza, visite também o nosso Instagram, @sorrindopravida.cn, para curtir, compartilhar, marcar teus amigos. Patrícia, eu aceito um café, porque senão daqui a pouco no Instagram o povo vai dizer, Patrícia não te deu café. Brincadeira. Verdade, Mas aí você já vá participando conosco também. Meus irmãos, a bancada está cheia. Eu vou começar. Esse aqui eu vou deixar por último, porque eu achei muito engraçado, muito bonitinho. E é para dar tempo da Ana Raquel me responder, viu, Ana Raquel? Minha irmã da Rádio Canção Nova. Eu quero agradecer, eu recebi, obrigada, Márcio. Eu recebi esse presente, mas não só esse, mas não dava para trazer tudo. Quero abraçar a Cláudia e o Emerson lá de São Carlos. A Cláudia, gente, fez esse caderno para mim, já é meu caderno de estudo, personalizado com meu nome. Ela tem uma empresa que trabalha com isso, me deu planner semanal, planner mensal, agenda e cartãozinho, é a Dom Artes. Ó, um beijo, vocês moram no meu coração. Muitíssimo obrigada. A partir de agora, meu estudo da palavra é aqui. Um abraço para vocês, para a família de vocês. Os amo com muito carinho. Aqui eu quero mandar um abraço também para Edileide. Edileide, um abraço para você. Ela é conterrânea do Emanuel Stênio. Currais Novos, Emanuel. Lá no Rio Grande do Norte. É. E ela veio aqui à Canção Nova, ela trabalha com artesanato, deixou esse pacote de lacinhos de cabelo para as meninas. Então, atenção, mamães, essa é a hora que elas ficam enlouquecidas. Inclusive, minhas irmãs de comunidade, tem umas que me cercam na escada. Antes de eu descer os estúdios, elas já querem ver os lacinhos, porque, de fato, é um artesanato belíssimo. Eu deixei dentro do saquinho, me perdoem, não dá para ver a beleza toda, mas Edileide é uma artista. Muitíssimo obrigada. Vai ajudar aqui no projeto Dani Almas. Deus lhe pague a todos que vêm aos acampamentos de oração e nos ajudam nessa belíssima missão de evangelizar. Ô, Márcio, enquanto eu mostro o meu, esse aqui pediram assim, entregue ao Márcio. Tá já. Então tem alguma lembrancinha dentro do saquinho da Canção Nova. O meu estava escrito para a Valdênia. Aí quando eu abri, meus irmãos, é uma boneca. E eu recebi da Ana Raquel, nossa irmã de comunidade, ela diz assim, Val, foi a filha de uma senhora que é sócia e ela fez e disse que é você. E, gente, tem a tarjinha Val aqui, olha, carinho do povo de Deus, muitíssimo, muitíssimo obrigada. Virei boneca, gente, olha só que linda. É o amor, é o carinho e por isso eu peço ao Senhor, de fato, que nos ensine a amar vocês com esse mesmo amor com o qual vocês nos amam.
E a Ana Raquel ainda não me disse, me perdoe, porque eu só recebi dessa forma. Assim que eu souber o nome, eu agradeço nominalmente, tá bom? Mas receba o nosso carinho. Eu fiquei encantada. Como é? Não, linda? Linda. Olha aqui, que O obra meu, de arte. Val, o meu foi um presente, foi o livro doado pela autora. Né? É a Maria Helena Gabriel de Oliveira. O título do livro é As Aventuras de uma Menina Especial. Capa bem bonita. Bonita mesmo. E aqui dentro, ela diz assim: Márcio Mendes, uma pessoa que todos os dias leva Jesus para as nossas casas de uma maneira simples e objetiva. Para os jovens, para os pais, para os adolescentes e também para mim, uma filha. Maria Helena, querida, Deus te abençoe. Parabéns aqui pelo seu talento, pelo seu dom. Depois vou ler esse livro com muito carinho. Obrigado por ter pensado em mim. Maravilha! Muitíssimo obrigada a você que reza com a gente. Já vou vendo os recadinhos e já vou trazer os testemunhos da graça de Deus. Recordando sempre, Emanuel, esse mês é curtinho. Eu assisti o seu programa, eu achei tão bacana, porque o Emanuel ele começou o programa já acolhendo os músicos, tudo mais. E aí ele já disse assim, gente, projeto Dai-me Almas, a Canção Nova está em Aracaju e conta com você. E falando, eu falei, gente, que bacana, nós somos realmente essa família que sempre está com o coração rendido a Deus, confiante na providência e nos recordando que nós dependemos de Deus. E esta dependência, de forma muito concreta, alcança você. Nós contamos com a sua ajuda para seguirmos em frente, alcançando almas. Inclusive, os testemunhos que eu vou contar agora, se não fosse o Sócio Canção Nova, as pessoas não haviam experimentado a graça de Deus. Mês de fevereiro é curtinho, gente. Nós estamos já na reta final do projeto Dai-me Almas. Você fala, sério, Val? Mas hoje é dia 9. Mas vai lá ver, nós vamos ter 13 dias de movimentação bancária. E além de curto, ainda tem um carnaval E ainda meio, hein? tem o carnaval, bem lembrado, Márcio Mendes. Então não dá pra gente deixar pro final do mês. Então, por gentileza, agora, se você pode, já vá se organizando para contribuir hoje com o projeto Dai-me Almas. Quem tem o boleto, põe na bolsa. No boleto tem QR Code, tem código de barras, caso você consiga fazer pelos meios online. Se não, já se organize, agência bancária, casa lotérica, o jeitinho ali onde você... Cartão de crédito. Cartão de crédito, quem é sócio. O Pix, que é aquela forma rápida, segura, em 7 segundos chega para nós, pix.doação@cançãonova.com. Já estamos te recordando, porque senão vai ficar mais apertado. Então, a média já estava beirando ali 6% ao dia. Então, a gente precisa alcançar a porcentagem do dia para, dessa forma, obviamente, alcançar a porcentagem do mês, que é o 100%. Então, não deixa para depois, não. Se você pode, contribua agora, pix.doação@cançãonova.com. Ô, Val, e uma maneira de colaborar também é quando muitos buscando a sua formação adquirem os materiais de evangelização Bem lembrado. da Canção Nova. Esses materiais existem, gente, para o bem do povo de Deus, para a sua ajuda, para a sua formação, porque nós precisamos aprofundar a nossa amizade com Deus, nós temos que ter profundidade no nosso relacionamento com o nosso Senhor. E esses materiais de evangelização ajudam muito. Contudo, quando você compra esses materiais para você, o dinheiro que você investe nesta compra vai direto e todinho, integralmente, para manter a Canção Nova com seus vários meios de comunicação. Porque você pode até adquirir um livro, adquirir um sacramental, adquirir uma camiseta que traga consigo um sinal de piedade, um objeto de piedade, não é? Você faz isso mediante um valor. Mas muita gente não tem condições. E essas pessoas que não têm condições de estar colaborando desta maneira, acompanha gratuitamente a Canção Nova. Porque Deus inspirou para que essa obra fosse mantida esses 2 meios, não é? Primeiro, a doação do povo de Deus. E segundo, que a evangelização que é feita, e muitas vezes distribuída mediante um valor, não é? São os materiais de evangelização, o valor investido entre para dar manutenção a esta obra. E nós temos convidado você aqui
para fazer conosco o nosso retiro quaresmal. Já há muitos anos, há dezenas de anos, vou até colocar aqui para poder mostrar, há dezenas de anos, a Canção Nova tem oferecido todo ano ao povo de Deus o retiro popular da Quaresma. Uma direção espiritual para nós vivermos bem esse tempo de graça. E esse ano será com o livro Na Presença do Deus Vivo. A minha pergunta é, você já tem esse livro aí com você? Porque dentro de 10 dias, mais, 9 dias, dentro de 9 dias nós estaremos começando o nosso retiro. A Canção Nova inteirinha estará fazendo esse retiro. Os nossos missionários já estão com seu livro em mãos, porque nós queremos começar essa quaresma juntos. Por isso eu estou convidando você, se não tem, a fazer já o pedido, para dar tempo de chegar e você começar, olha, pontualmente conosco, tá certo? É o livro Na Presença do Deus Vivo, loja.cançãonova.com. É só você entrar lá agora e pedir. loja.cançãonova.com. Canção Nova manda entregar para você. Que maravilha, vai chegar na sua casa. Aí você dá aquela olhadinha básica, porque sempre tem novidade, né, Patrícia, lá no site. E, além das novidades, para a gente não ficar perdido, Emanuel, a equipe do Davi faz o seguinte, eles fazem um especial, uma seleção de materiais de evangelização. E aí eu já soube que tem um especial Nossa Senhora de Lourdes. Então, meu irmão, minha irmã, além do livro Na Presença do Deus Vivo, você tem materiais com esta devoção a Nossa Senhora de Lourdes. Maravilhosa. Não é? Sim. Que devoção, né, minha gente? Necessária. Necessária. Meu Deus do céu, é a Virgem Maria, mas nessa espiritualidade, Santa Bernadette, Nossa Senhora de Lourdes. Olha quantos materiais. Então você pode olhar e verificar aquele que vai, de fato, alcançar o seu coração, presentear alguém que você ama. Dê uma olhadinha lá, loja.cançãonova.com, porque quando é especial, geralmente tem um descontinho, tem uma facilidade no frete e a gente faz chegar até você, tá bom? Quero trazer o testemunho da graça de Deus. Quero mandar um abraço bem especial para Vandecleide. A Vandecleide, ela é da comunidade Doce Mãe de Deus, porque na profecia do avivamento vieram vários fundadores, né, Manuel? Várias pessoas. O esposo dela foi, perdão, viu, Vandecleide? Eu me esqueci o nome do seu esposo, mas eu a encontrei no sábado à noite e ela parou, me abraçou, emocionada. Me disse que o esposo dela foi moderador da comunidade Doce Mãe de Deus por muitos anos. Recentemente ele era o vice-moderador. E numa viagem em que eles estavam fazendo, diácono, isso mesmo, Emanuel, diácono, numa viagem, passaram por um acidente e ele faleceu. Ela disse que ela ficou, vou usar essa expressão, toda quebrada. Até hoje ela ainda passa por tratamento, tem 1 ano e 4 meses. Ela ficou 6 meses, meus irmãos, acamada. 6 meses acamada. E ela, emocionadíssima, ela disse assim, a Canção Nova me sustentou. Eu acompanhava o Sorrindo para a Vida todos os dias. E a palavra de Deus enchia o meu coração, porque pensa na dor desta mulher. Era o luto da perda do marido e ainda todo o processo dela de tratamento de saúde. Ela falou assim, para eu vir à Canção Nova, eu precisei pedir autorização ao médico, mesmo 1 ano e 4 meses após o acidente. Mas eu disse a Jesus, ela falando, que eu queria vir à Canção Nova para agradecer, porque foi a Canção Nova quem me sustentou no tempo em que eu estava acamada. E ela me disse, foram 6 meses. Então, eu quero agradecer a você, sócio, porque você fez bem a ela, mas a partir dela fez bem a uma comunidade inteira. Porque o bem, gente, a gente não consegue reter, ele transborda, não é? Então, ela, uma vez alcançada pelo bem, ela também pôde transbordar. E aqui eu quero trazer o testemunho da graça de Deus. Ela já começou assim, e obrigada por isso, viu? Colocou Belo Horizonte, 28 de janeiro, foi quando ela escreveu a carta, eu recebi pelos correios. E ela disse, não precisa divulgar o meu nome. Então, querida, está tudo certo, fica entre você e eu. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, bancada linda e abençoada.
graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou cristã, sou evangélica e assisto Sorrindo para a Vida desde a pandemia. Que Deus continue abençoando vocês. Estou enviando esta pequena contribuição, vou mostrar aqui para vocês, esta pequena contribuição para falar de uma graça que eu alcancei. Em maio de 2025, meu pai faleceu. Ele tinha 83 anos. Estava bastante debilitado. Vocês foram a minha companhia. Minha irmã mais velha era quem cuidava do meu pai. E ela colocou entre parênteses, e cuidava do dinheirinho dele. E ela disse assim para nós irmãos, que não tinha dinheiro para compartilhar, para repartir conosco, ou seja, não tinha herança, né? E ela disse, nós somos 4 irmãos, meu pai tinha 4 filhos. Eu disse a Deus que se porventura, depois que tivesse feito todos os compromissos assumidos, que se minha irmã me passasse algum valor, que eu sabia que não era muito, mas que eu gostaria de ajudar a Canção Nova, porque a Canção Nova me ajudou demais. Deus seja louvado, porque eu estou podendo doar para a Canção Nova o valor de R$100. Eu gosto muito do Amor Vencerá, até as missas eu assisto, principalmente a missa de quarta-feira, eu gosto muito. Eu acompanho alguns acampamentos, mas eu acompanho principalmente o Sorrindo para a Vida. E ela disse, glória a Deus por isso. Em 2024, eu fui diagnosticada com um nódulo maligno na mama. Foi difícil demais, mas eu estou vencendo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Também passei por uma cirurgia de vesícula e ainda assim experimentei o poder de Deus. Em 2025, saí do trabalho para me cuidar melhor e também pude acompanhar melhor e mais o Sorrindo para a Vida. E mais uma vez eu digo, glória a Deus por isso, aleluia, porque de fato me fez e tem me feito um bem enorme. Eu sempre oro para chegar ao 100%. Obrigada, Padre Jonas. Obrigada a cada um de vocês pelo sim. Eu louvo e exalto a Deus Todo-Poderoso por ter conhecido a Canção Nova. Quem sabe um dia o Senhor há de me levar aí, até vocês. Ela fez questão, meus irmãos, de registrar. Ele trará você aqui, eu não tenho dúvida. Amém, louvado seja Ela Deus. fez questão de registrar. O horário em que ela escreveu Olha. foi dia 28 de janeiro, às 21 horas e 20 minutos, que a nossa irmã em Cristo deixou esse testemunho. Como o Márcio gosta de dizer, ela não disse como a gente costuma, mas em outras palavras, ela disse... É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Quantos louvores nesta manhã, né, Patrícia? Quantos louvores. Se você percebeu, em cada testemunho, louvores. Alguns até, me parece, entre lágrimas. Mas muitos louvores a Deus. Patrícia já vai trazer para nós, daqui a pouquinho, essa direção do dia e também outras partilhas aqui. Mas eu gostaria de tirar aqui do livro esse trechinho que fala de algo que a gente toca, mas a gente não explica, e deveria. Porque muitas vezes a gente fala sobre louvar a Deus, mas há pessoas que não sabem o que é louvar a Deus e nem a importância disso. E tem um capítulo na nossa quaresma dedicada a essa realidade. Está na página 160 e o título é O Teu Louvor Estará Sempre em Minha Boca. E um pedacinho diz assim: uma coisa curiosa é que o louvor muda os que louvam. O louvor não muda a Deus. O louvor muda os que louvam. Deus exala uma presença que contagia tudo aquilo que o cerca. Pessoas, coisas, deles, não é Deus. Deles, de quem louva, exala uma presença que contagia tudo que o cerca. Pessoas, coisas, situações. Um fogo vivo, um calor luminoso, reflete-se em seus rostos.
Sua voz carrega uma autoridade bondosa e cheia de paz. Pessoas de louvor são grandes na fé. Suas escolhas, cada decisão que tomam, seu comportamento, tudo manifesta que confiam em Deus, que sabem quão generoso é aquele que os conduz. Sabem que suas orações alcançarão aquilo que esperam e muito mais. O louvor nos dá olhos espirituais sadios para enxergarmos a bondade das coisas, da criação, mas, sobretudo, para percebermos a presença de Deus naquilo que temos de passar. Ele nos abre para a vida em abundância que o Senhor conquistou para nós. Desperta as forças vitais que estão adormecidas em nossa alma e acrescenta-lhes ainda outras forças mais. Ele nos descortina um novo horizonte de amor e santidade e nos faz avançar a largos passos em sua direção. O louvor faz brilhar em nosso íntimo o poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. Foi para isso que Deus nos fez, para desfrutar dessa mesma vida divina. Que Deus nos dê uma oração de louvor que nos una sempre mais a Ele. Amém. Possamos iniciar essa segunda-feira, essa manhã, sim, louvando a Deus, até pelas dificuldades, até por aquilo que falta, pelo desemprego, pela enfermidade, por tudo hoje louvemos ao Senhor. E quero até fazer um convite, a Val já falou para você dos produtos de Nossa Senhora de Lourdes, mas nós temos um documentário muito bonito sobre Nossa Senhora de Lourdes no CN Plus, que é o nosso streaming católico, né, de evangelização aqui da Canção Nova, e é de graça. Então baixe aí no seu celular, no Smart TV, no tablet, né? Faça o seu cadastro, aproveite mesmo. Tudo que o CN Plus tem é um verdadeiro celeiro de evangelização. Contém as pregações da Canção Nova, tem filmes maravilhosos, tem documentários maravilhosos. E nós sabemos que esse título de Nossa Senhora de Lourdes, que nós vamos celebrar depois de amanhã, né, dia 11 de fevereiro, é o título que é voltado e as pessoas recorrem para curas físicas. Assim como esse testemunho que nós acabamos de ouvir também. E essa irmã começou dizendo, né, estou enviando essa contribuição. Ou seja, você é tocada por Deus e sente no coração um desejo de agradecer de alguma maneira a Canção Nova. É assim que chegam os sócios evangelizadores e as pessoas que contribuem conosco. Aqui a nossa gratidão a você que mantém o Sistema Canção Nova de Comunicação evangelizando. E também o CN Plus. Vai lá, procura lá na lupa, documentário Nossa Senhora de Lourdes, você vai se emocionar, você vai se encantar e vai fortalecer a sua fé. E agora eu quero trazer a frase do dia com o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Ele diz assim: é pela esperança que nos manteremos firmes em toda e qualquer dificuldade. É para o Emanuel, é para mim, é para o Sapo, é para o Márcio, é para a Val, é para você essa mensagem do Padre Jonas. É pela esperança que nos manteremos firmes em toda e qualquer dificuldade. Eu não sei a sua dificuldade, mas esse é o recado que Deus manda para você e Ele sabe o que você está passando. É pela esperança que nos manteremos firmes. Vamos agora abrir o nosso coração, ter essa disposição interior e, através dessa canção, deixar mesmo que Deus faça obra nova em nós. O Senhor já está a nos mover para o louvor, por isso no início dessa semana vamos louvar ao Senhor. Abrir o nosso coração a isso, que essa canção nos ajude a em toda e qualquer situação, por causa da esperança, louvar, bendizer ao Senhor. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo que me faltem as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade.
pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Mesmo que me faltem as palavras, mesmo que me faltem as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Pegue o seu braço, feche os seus olhos e cante a Jesus, pois somente eu tenho a Ti. O louvor muda quem louva. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente, Senhor, pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos do 6 ao 16. Diz assim a palavra de Deus. Entre os irmãos plenamente instruídos, de certo, falamos de sabedoria. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a sabedoria dos poderosos deste mundo, fadados a desaparecerem. Falamos da misteriosa sabedoria de Deus, a sabedoria escondida, que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. A nós, Deus revelou esse mistério por meio do Espírito. Pois o Espírito sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre as pessoas conhece o que é próprio do ser humano, a não ser o espírito humano que nele está? Assim também, ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, aplicando a realidades espirituais uma linguagem espiritual. O homem não espiritual não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura. Ele não é capaz de entendê-lo, porque só pode ser avaliado pelo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual
julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu o pensamento do Senhor, de maneira a poder dar-lhe conselho? Nós, todavia, temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Entre os irmãos plenamente instruídos, de certo falamos de sabedoria. Por que São Paulo está dizendo isso? Porque nos versículos anteriores, ele estava justamente dizendo isso. Que a pregação que transforma a vida dos outros, que a pregação que converte alguém, que a pregação que traz vida nova, que a pregação que leva ao encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, não é fruto de especulação, não é fruto de uma sabedoria humana, não é fruto de você palmilhar ali os livros em busca de um conhecimento mais sofisticado, nem é fruto de um discurso mais elaborado. Não. Essa pregação, essa sabedoria, é fruto de uma pregação que nasce do testemunho de vida. Então, São Paulo estava dizendo que não era com os instrumentos do convencimento, da retórica, do bom discurso, que a vida nova se estabelece para quem ouve esse discurso, não. A vida entra pelos ouvidos, por meio de uma pregação no poder do Espírito Santo, que nasce do testemunho de uma vida vivida com Deus. Então, depois de ter dito isso, ele volta aqui a essa questão, diz, olha, entre aqueles que já estão mais avançados, mais instruídos, sim, a gente falou de sabedoria. Não, porém, a sabedoria deste mundo. Isso aqui é muito importante para nós entendermos. Tem uma sabedoria deste mundo e tem uma sabedoria divina. Nós sabemos que até muitos filósofos que trouxeram contributos para o pensamento da humanidade. E também sabemos que há filósofos que, com a sua filosofia, trouxeram uma verdadeira desgraça para a humanidade. Fruto dessas filosofias, assim, genocídios foram cometidos. Milhões de vidas foram ceifadas. E, no entanto, aqueles que absorveram esses conteúdos, os qualificavam como sabedoria. Tudo bem? Então, é uma sabedoria desse mundo, não é uma sabedoria que vem de Deus. Porque a sabedoria que vem de Deus produz a vida e não a morte. Então, há uma sabedoria deste mundo? Sim, mas não é a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria de Deus não é a sabedoria dos poderosos deste mundo, porque os poderosos deste mundo vão desaparecer. Essas ideologias macabras vão desaparecer. Essas ideologias diabólicas vão desaparecer. E quem aderiu a elas ficará envergonhado. Porque tudo nesse mundo passa. E há ideologias do nosso tempo que no futuro nossos bisnetos, tataranetos vão olhar e dizer assim, mas eles acreditavam nisso, gente, como eram estúpidos. Tem uma estupidez que graça no nosso meio, na nossa sociedade. Hoje em dia, meu povo, há pessoas que estão determinadas a negar as verdades mais óbvias. E alguns acham que isso é fruto da sabedoria desta época, deste tempo. Não é sabedoria. E vai passar. E está fadado a desaparecer. E São Paulo diz aqui, falamos de mistério, falamos da misteriosa sabedoria de Deus. A sabedoria escondida que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Há uma sabedoria que Deus destinou para aqueles que caminham com Ele. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito,
o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano desconfiou, intuiu, pressentiu. O que Deus preparou para nós é algo que ultrapassa o nosso natural conhecimento, porque a gente tem um conhecimento natural, que ultrapassa a nossa percepção, vai além da nossa capacidade de perceber, ultrapassa a nossa intuição, ultrapassa, mas atropela? Não. Existe dentro de nós uma intuição, Deus colocou isso em nós como um dom, e quando essa intuição é ungida pelo Espírito Santo, ela é purificada e é capaz de nos revelar verdades que o simples esforço intelectual não consegue conceber. É a sabedoria divina, é a sabedoria que vem de Deus. Então é algo que ultrapassa a nossa capacidade simplesmente humana. E diz aqui, a nós Deus revelou. Deus revelou esse mistério por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sonda tudo. Conhece as profundezas do nosso coração e conhece as profundezas do coração de Deus. Quem dentre as pessoas conhece o que é próprio do ser humano? Só o ser humano sabe o que um ser humano passa. Só um ser humano sabe o que um ser humano vive. Você não sabe o que passa pela cabeça de um macaco. Você pode desconfiar, mas você não sabe. Você não sabe o que passa pela cabeça de um cachorro. Só um cachorro sabe. De vez em quando a gente encontra um vídeo na internet de uma pessoa que criava aquele cão por anos a fio. Era o seu cãozinho. Parecia haver uma amizade entre eles. Mas o vídeo vem justamente para retratar o dano que o cão fez na face da pessoa. Mordeu o rosto todinho, desfigurou a pessoa. Porque apesar de tanto tempo de convívio, um ser humano não sabe o que passa pela cabeça de um cão. E às vezes nós queremos tratar um animalzinho como se trata um ser humano, achando que ele vai responder como um ser humano. Mas ele vai responder como um animal, porque sabe o que vive um cachorro, o outro cachorro. Sabe o que vive um ser humano, o outro ser humano. Ninguém sabe o que está dentro de uma pessoa humana, senão o espírito humano. Assim também, ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Quem conhece os pensamentos de Deus? O Espírito Santo. Quem sabe qual é a vontade de Deus? Veja, a vontade de Deus para a nossa vida é o Espírito Santo e aqueles para quem o Espírito Santo quiser revelar. Quem é que conhece os desejos de Deus, os planos de Deus, os sonhos de Deus para nós? São coisas que estão no coração de Deus. Quem conhece isso é o Espírito Santo. E aqui diz a palavra: ninguém conhece o que é de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não recebemos o Espírito do mundo. Nós recebemos o Espírito que vem de Deus. Deus nos deu o Espírito Santo dele, colocou em nós, para que nós possamos conhecer os dons que Deus nos concedeu. Existem dons na nossa vida, eu na minha, você na sua, que nós só vamos descobrir por graça do Espírito Santo. Olha, essa para mim foi uma das grandes belezas. Foi o abrir da arca do tesouro, da renovação carismática para mim, foi a descoberta dos dons espirituais. Porque a gente estudava lá no catecismo, sobretudo os dons infusos, mas não se falava nos dons carismáticos. E mesmo quando se lia a passagem sobre os dons carismáticos, quase ninguém, não vou dizer quase ninguém, ninguém nunca tinha explicado. E outra coisa é você simplesmente ouvir uma explicação. Outra coisa é você ver esses dons agindo, atuando.
e de repente você se perguntar, mas isso acontece na nossa igreja, esses dons do Espírito Santo, assim, o dom de falar em línguas, o dom da profecia, o dom do discernimento dos espíritos. Eu vi pessoas orarem pela cura de uma outra e a pessoa ficar curada. Em época de AIDS, sim, pesada, em que não tinha coquetel, não tinha remédio nenhum, eu vi em oração a pessoa que estava com AIDS ser curada, repetir o exame pela 4ª vez, porque as 3 primeiras confirmaram HIV positivo, e na 4ª vez não ter nada. O dom de orar pela cura das enfermidades, o dom de uma fé carismática que obtém milagres. Aí a pessoa pergunta, será que eu também tenho esses dons? Será que eu posso experimentar esses dons? Aí vem a palavra e diz, recebemos o Espírito que vem de Deus para conhecermos os dons que Deus nos concedeu. Em outras palavras, há uma maneira de viver, há uma sabedoria de vida, há uma dinâmica de vivência, inclusive com talentos, com habilidades, que só serão possíveis pela força do Espírito Santo. Há uma maneira de viver a vida e de descobrir a vida, inclusive os nossos relacionamentos, pelo poder do Espírito Santo. E aqui eu digo para você uma coisa muito séria, que agora toca diretamente a sua casa, a sua família, os seus relacionamentos de trabalho, a sua relação com as pessoas que estão perto de você. Se nós queremos fazer a diferença na vida das pessoas que nós amamos, se nós queremos melhorar as nossas convivências, convivência com o filho, convivência com o cônjuge, convivência com os nossos familiares, de perto e de longe, convivência com as pessoas que nós, por dever do ofício, temos que encontrar todos os dias, ou pelo estudo, ou pelo trabalho, ou por uma atividade conjunta. Se nós quisermos melhorar o nosso convívio com essas pessoas e atrair os outros para Deus, nós precisamos fazer como Jesus ensinou aos seus discípulos. Precisamos agir como eles aprenderam a agir com o Mestre. Não é à toa que Jesus escolheu entre os principais para segui-lo aqueles que são pescadores. Porque nos relacionamentos, muitas vezes, nós temos que fazer como faz o pescador. Porque para quem trabalha no campo, para quem trabalha na terra, as coisas são um pouquinho mais previsíveis. Quando você vai na roça visitar, não é? Alguém, um parente seu, ou se você vive no campo, você sabe disso melhor do que eu. Não é difícil você achar os caminhos, porque eles estão trilhados. E muitas vezes esse caminho é feito soltando os animais. Qual é o melhor caminho? Às vezes não é o ser humano quem vai definir. Você solta o animal, de tanto eles irem e virem, eles vão amassando o capim, eles vão compactando a terra, quando você menos espera, está lá o caminho feito. E ali o agricultor, o homem do campo, a mulher do campo, adotam aquele caminho e o fazem constantemente. E de tanto ir e vir, o caminho fica consolidado. Às vezes você chega numa fazenda, não tem asfalto, mas você vê direitinho como você vai chegar na casa. Porque o caminho está feito, é só você seguir pelo caminho predeterminado. Não é? Até para caçar, a coisa parece um pouquinho assim mais óbvia. Mas e quando você não é um agricultor, quando você não é um homem do campo, quando você é um homem do mar? E o mar, aparentemente, é sempre o mesmo, mas, na verdade, nunca é o mesmo. Os peixes nunca estão no mesmo lugar. Você depende das correntes. Você depende da época do ano, você depende da iluminação.
Você depende de uma série de fatores. Aí o que o pescador faz a cada dia? Porque todos os dias ele não sabe se ele vai voltar para casa trazendo uma boa pesca. Todos os dias ele é obrigado a se colocar diante do mar e se perguntar como é que ele deve fazer, onde é que ele deve buscar. Pergunta a si mesmo, onde é que hoje eu vou lançar as minhas redes? Nós precisamos todos os dias, gente, sobretudo em matéria de relacionamento, perguntar a Jesus, qual é o caminho que hoje eu devo escolher, meu Deus? Porque muitas vezes as pessoas são como o mar. Um dia elas estão calmas, outro dia elas estão revoltas. Tem dia que funciona o que você vem fazendo desde sempre, mas chega um dia, você vai na pessoa, diz a mesma palavra e não cai do mesmo jeito no coração, porque a pessoa está diferente. Aí você chega e diz, mas eu sempre te falei assim, a gente sempre brincou dessa maneira. E a pessoa olha nos seus olhos e diz, mas eu cansei, eu não quero mais, eu mudei. E aí, o que você faz? Não é? Tem uma máxima que diz assim, que marido e mulher se desentendem, porque uma mulher casa com um homem achando que ele vai mudar e ele não muda. E um homem casa com uma mulher achando que ela não vai mudar e ela muda. Então ela espera que ele mude, que ele deixe as coisas de criança, que ele deixe futebol com os amigos no final de semana, que ele deixe aquela cervejinha que ele está acostumado a tomar, e ele entra no casamento pensando assim, ela já sabia como é que eu era, ela me aceitou desta maneira, e é assim que eu vou continuar. E aí já começam os conflitos, porque na cabeça da mulher mas agora a condição mudou, agora ele é um pai de família, agora ele tem uma esposa. Como é que ele vai continuar com essas coisas? Assim pensa a mulher, e assim pensa o marido. Mas ela já sabia que eu era desse jeito, e eu não vou mudar por causa disso. Está aí feito conflito. E a outra coisa, da parte do homem. Ele casa achando que aquela mulher vai ser sempre a mesma, mas as mulheres mudam por natureza. O mês da mulher já é todo diferente. O mês do homem é retilíneo, o mês da mulher é cíclico. A gente precisa aprender a conhecer isso se nós quisermos ter bons relacionamentos. Mas o homem, ele entra transferindo para a mulher aquilo que é próprio dele, achando que ela vai ser sempre a mesma. E as mulheres mudam. Eu me lembro que no meu primeiro dia de casado eu já tomei um susto. Porque eu casei com a minha namorada, que se tornou minha noiva, e no outro dia eu acordei com uma dona de casa deitada do meu lado. E que começou a agir conforme a nova condição. Está certa. Agora ela é uma mulher casada, agora ela tem um esposo, agora ela tem uma casa. Mas eu acho que a mulher faz essa transição muito mais rápido do que a gente que é homem. Né, Sapo? Sapo está rindo aqui. Eu demorei, entende? Eu fui correndo atrás, eu fui acompanhando, mas eu demorei. Mas isso não é só entre marido e mulher. Isso é o ser humano, gente. Para alcançar o coração e a alma das pessoas, nós dependemos de Deus e não de um mapa mágico. Não tem um mapa para o coração do seu filho. Eu me perdi do meu filho, da minha filha. Eu não sei mais o que eu faço para acessar a vida dele. Ele me pôs de lado. Ela me pôs de lado. Todas as vezes que eu me aproximo, eu sou recebido de maneira arredia. Eu vou me interessar, vou fazer uma pergunta só para poder participar, eu já recebo uma má resposta. Ou às vezes nem resposta eu recebo, aquele silêncio gélido, frio demais. Às vezes a pessoa sabe onde foi que houve a ruptura. Desde aquela situação o relacionamento mudou. Tá, você sabe onde foi que aconteceu, mas muitas vezes não sabe o que fazer para consertar. Porque você já tentou tudo que você achou que podia. E agora você também está cansada, você também está cansado. Então me permita, meu amigo, lhe dizer, me permita, querida, dizer uma coisa para você. Não com a sabedoria deste mundo. Não com as técnicas trilhadas e consolidadas da experiência alheia, muitas vezes, experiência que não funcionou nem para quem escreveu a norma, nem para quem escreveu o livro.
Não funcionou para quem está ensinando, vai funcionar para você. Não com essa sabedoria, mas com a sabedoria que vem de Deus. Porque o Espírito Santo conhece as profundezas do coração de Deus, mas também conhece as profundezas do meu coração, do seu e desta pessoa que você quer bem, ama, mas que não sabe mais como acessar. Não tem uma fórmula secreta, não tem uma bússola mágica, não tem um mapa do tesouro, não tem. Quem vai me levar até lá? Você depende de Deus, que vai te guiar um passo de cada vez, todos os dias te guiando pela mão. Sabe, o problema é quando nós convertemos os nossos relacionamentos em um caminho predeterminado. E a gente acha que seguir sempre daquela mesma maneira vai funcionar. Às vezes, seguir sempre daquela maneira é o que está desgastando o relacionamento. Quando você vai dirigir um carro e você conduz sempre da mesma maneira, mas corretamente, isso preserva o carro. Mas quando você dirige sempre do mesmo jeito, igualzinho, a primeira vez que você dirigiu o carro já foi daquele jeito, até o dia de hoje em que ele quebrou. E você vai dizer, mas funcionava, eu sempre fiz desta forma, era o jeito que eu dirigia. Só que o jeito que você dirigia todos os dias foi desgastando, até que chegou uma hora, quebrou. É um erro nós pensarmos que os nossos relacionamentos devem trilhar esse caminho, sabe, predeterminado. E nós fazemos isso quando nós banimos Deus dos laços que nós travamos com os outros e não deixamos que o vento do Espírito Santo venha impulsionar as velas do nosso amor. Nós temos que nos abrir à graça de Deus. Você ouviu aquela palavra que Jesus disse? O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. O vento do Espírito nos sopra na direção que Deus quer. Abre as velas. Abre as velas da sua fé. Abre as velas da sua confiança em Deus. Permita Deus conduzir você neste relacionamento que você já não sabe mais o que fazer. Não é? Nós banimos Deus dos laços que nós travamos com os outros e depois nós reclamamos que o nosso relacionamento travou, que o nosso relacionamento esfriou, que o amor acabou, que a pessoa não confia mais em nós, que a pessoa se cansou da gente ou que a gente se cansou da pessoa. Isso é uma questão de tempo quando Deus está fora da nossa relação. Traz Deus de volta. Diga hoje com sinceridade, vento do Espírito Santo de Deus, sabedoria do alto, inteligência divina, vem guiar os meus caminhos, sobretudo nesse momento em que eu me perdi de mim mesmo e das pessoas que eu amo. Não é? Nós queremos que Deus participe da nossa vida familiar, queremos. Nós que somos cristãos, muitas vezes nós dizemos isso, que nós queremos que Deus venha participar da nossa casa, não é? A gente até canta bonito, ama aquela música, entra na minha casa, entra na minha vida. A gente canta para Deus entrar na nossa casa, na nossa vida. A gente quer que Ele participe da nossa vida familiar, da nossa vida conjugal, da nossa vida profissional. A gente quer que Deus participe da nossa vida social, mas não como o vento impetuoso do Espírito Santo, que sopra onde quer e nos leva para onde Deus deseja. Nós queremos que Ele sopre igual um ventilador que a gente coloca lá o volume, 1, 2 ou 3, e que a gente vira para onde a gente quer. Hoje eu quero que esse vento me pegue assim meio de lado, só para me trazer um frescor, mas eu não quero que ele me incomode. Nós queremos reduzir Deus ao nosso controle, ao controle da nossa conveniência. Mas Deus não é assim, gente. Ou nós entregamos nas mãos dEle a nossa vida e confiamos, ou Ele vai permitir que nós continuemos conduzindo a nossa vida aos trancos e barrancos do jeito que a gente está fazendo.
olha, é uma troca estúpida. Abrir mão de quem sabe aonde nos leva para seguir por caminhos que a gente não sabe onde vai dar. Não, eu quero que Deus venha conduzir a minha vida, sobretudo na minha relação com as pessoas. Então, num relacionamento que se entregou à rotina, não há mais o lugar para as surpresas de Deus. Não há mais lugar para as surpresas do Espírito Santo. Isso quer na sua vida, isso quer no seu trabalho, isso com os outros e até com Deus. Quando a nossa religiosidade, a nossa vida de oração, ela se transforma num caminho predeterminado, numa estrada asfaltada, nossa, que dó. A gente perde dessa vida nova, a gente perde as surpresas do Espírito Santo, porque Deus não consegue nos conduzir mesmo naquela espiritualidade que a gente tem. Aí a gente diz, está enfadonho para mim rezar. Não sei, preciso de um reavivamento, né? E aí a gente começa a procurar aquelas igrejas aonde mexa mais com as nossas emoções. Não confunda a emoção com o espírito. Porque as emoções estão à flor da pele, mas o que é espiritual é profundo. Se você ficar nas emoções, você vai trocar sempre de igreja para um padre ou um pastor mais emocionante, lá onde o ministério de música é mais comovente, onde as pessoas interagem melhor umas com as outras, onde alguém te busca lá na porta, te abraça, te dá acolhida e te leva para sentar. Todas essas coisas que eu falei são importantes, mas elas ainda estão no nível da pele, sabe, do emocional. Se nós queremos uma transformação profunda, que alimente a nossa alma e traga felicidade para a nossa vida, nós precisamos nos abrir às novidades de Deus. Nós precisamos dizer, vem, Senhor, conduzir a minha vida. Então, para viver uma vida alegre, abundante, aquela vida que Jesus veio trazer, para tornar os nossos relacionamentos alegres, vibrantes e cheios de amor, nós precisamos fazer uma coisa muito importante agora, nesta manhã de hoje. Nós temos que abrir as velas do nosso coração ao vento do Espírito Santo. Nós precisamos nos abrir para Deus, a fim de ser conduzido por seu impulso misterioso, que nunca é igual. Perde muito, sabe, quem não tem uma vida de oração. Porque, ao contrário do que alguns imaginam, que a vida de oração ela é enfadonha, que é você ficar ali parado, que é você falar aquelas mesmas palavras. Isso aí não é vida de oração, não. Vida de oração é encontro com Deus, é relacionamento com o Senhor, que nunca é igual. Muda de dia para dia, a cada dia a sua graça, a cada dia a sua surpresa. E Deus anseia, Deus sofre pela nossa falta de oração, sabia? Sofre pelo amor que Ele tem por nós, sofre porque Ele sabe o que nós perdemos quando nós não oramos. Ele sabe o que Ele tinha determinado para nós, reservado para nos dar, e que nós perdemos porque nós não recorremos a Ele. Então, cada dia de oração é diferente do outro, porque Deus se manifesta diferentemente para nós. Até naqueles dias que você diz assim, hoje eu senti tão pouco, às vezes você sentiu tão pouco, mas Deus fez muito por você naquele momento. Então, para construir uma história de amor bonita, fecunda, não é? Saudável como as pessoas, para conquistar as pessoas num relacionamento bom conosco. É bom a gente cativar o coração de alguém, mas, sobretudo, para conquistar as pessoas para Deus, nós temos que tomar rumos novos a cada manhã. Hoje precisa ser um rumo novo dentro da sua casa. Hoje você precisa ser uma mulher nova com o seu esposo. Hoje você precisa ser um homem novo para a sua mulher. Hoje, que Deus te conceda a graça de chegar uma pessoa nova no seu lugar de trabalho. Um chefe novo, um empregado novo, sabe, um colega de trabalho novo, e viver a aventura de ir com Deus
onde Deus quiser levar você. E pode ser que Ele te leve nos horizontes do perdão. Talvez hoje seja um dia que Deus vai te levar nos horizontes da humildade, do serviço, da ternura, da renúncia, guiado apenas pelo poder do Espírito Santo. Se você pode, coloque as mãos sobre o seu coração um pouquinho, feche os seus olhos, se você puder. Se nós queremos projetar um futuro diferente e bem melhor, o nosso primeiro critério deve ser permanecer aberto para que o Espírito Santo mude as coisas de acordo com a sua inexplicável vontade. A inexplicável vontade de Deus. Você quer um futuro diferente? Você quer uma vida melhor do que a que você está tendo? Então essa é a porta. É você permanecer aberto para que Deus mude as coisas de acordo com a vontade dEle. Como Ele fez comigo e continua fazendo. Eu pretendia ser médico, depois quase fui aviador, passei pelo seminário. Em tudo isso eu fui feliz. Deus usou todos esses caminhos para me trazer até aqui. Cada hora uma coisa diferente, mas essas coisas diferentes construíram uma história na minha vida, e com você também. Agora eu já estou velho, Márcio. Não é hora de você endurecer. Agora é hora de, mais do que nunca, você se abrir à novidade de Deus. Diga para Ele: Senhor, conduza-me como o Senhor quiser. Leva-me aonde quiser me fazer chegar. E sobretudo, Senhor, vem me socorrer nos meus relacionamentos. Esse campo, Senhor, desconhecido, tão desafiador, mas que a Tua sabedoria pode me conduzir. Obrigado. Obrigado, Deus. Nós queremos a graça do Senhor para nos conduzir. A Tua graça me basta, Senhor, é tudo o que eu preciso ter. O Teu amor é o que me conduz, razão maior do meu viver. Contigo seguro eu sei estou, em Tuas mãos eu espero. Firma os meus passos, me mostra, Senhor, fazer Tua vontade é o que eu quero. Diga para Jesus nessa manhã: guia-me, leva-me, conduza-me por Tuas veredas. Guia-me, leva-me, Senhor. Guia-me, leva-me, conduza-me por Tuas veredas. Guia-me, leva-me, Senhor. Do início. A Tua graça me basta, Senhor, é tudo o que eu preciso ter. O Teu amor é o que me conduz, razão maior do meu viver. Contigo seguro eu sei estou, em Tuas mãos eu espero. Firma os meus passos, me mostra, Senhor, fazer Tua vontade é o que eu quero. Abra os seus braços, diga para Ele: guia-me, leva-me, conduza-me por Tuas veredas. Guia-me, leva-me, Senhor. Guia-me, leva-me, conduza-me por Tuas veredas. Guia-me, leva-me, Senhor.
com tuas palavras, diga para Jesus isso que você acabou de cantar. Que você foi motivado pela palavra partilhada. Nessa manhã, Senhor, em todos os dias da minha vida, conduza-me. Conduza-me, Senhor. Eu abro as velas para que o vento do Espírito Santo possa me conduzir, possa me levar para a tua vontade, Senhor. Nós nos abrimos nessa manhã para que a tua graça nos conduza, para que a tua palavra nos guie, para que o teu Espírito nos mova, Senhor. Nós te pedimos. Eu quero convidar você a um instante orar no Espírito. Solta a sua voz e ore nesse momento. Permita que o Espírito Santo orando em você vai te conduzindo, vai te colocando no prumo, você que está perdido, você que não sabe o caminho que deve trilhar, você que está perdido em algumas decisões. Espírito Santo, venha nos trazer luz nesta hora para tomar a decisão correta de acordo com a vontade de Deus. Qual é o querer de Deus nestas situações? Dai-nos sabedoria, a sabedoria do alto, que nós meditamos nessa palavra, para tomar a decisão certa dentro do nosso relacionamento como esposo, esposa, pais e filhos, no nosso setor de trabalho, nas nossas casas, nos nossos ambientes que frequentamos, de maneira que sejamos conduzidos em tudo, desde os mínimos detalhes, por Ti, Espírito Santo, pela Tua graça. Não é à toa que nós aprendemos a dizer no início do nosso dia, bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje é justamente isso, deixar-nos guiar pela graça de Deus. Por isso, Espírito Santo, ore em nós. Conduza-nos, Espírito Santo. Afasta de nós aquilo que é sombra, que é indecisões. Traz-nos clareza. Obrigado, Espírito Santo. Que estava como que engessado na sua vida, você que estava sempre no mesmo lugar, se sentindo mesmo empacado, paralisado. Peça essa experiência hoje. Eu quero, Senhor, mergulhar nas profundezas do Seu amor. Eu quero, Senhor, ser cheio dos dons carismáticos. Peça isso. A graça de ser um homem, uma mulher, cheia dos dons carismáticos do Espírito Santo. Sair da superfície, meu irmão, minha irmã. Se aprofundar na experiência com Deus. Ser um homem, uma mulher que faz a diferença neste mundo. Faz a diferença aí no seu trabalho. Faz a diferença na sua casa. Ser um homem e uma mulher espirituais. Peça essa graça. Eu quero ser um homem espiritual. Você que é um homem conduzido pela razão, como diz a palavra, né? Um homem que é da psique, que é muito conduzido pela razão, mas hoje essa pregação quebrantou você, quebrantou mesmo o seu interior. Se entregue, se abandone, viva mesmo essa experiência em Deus e vá pedindo. Senhor, vem conduzir a minha vida. Eu me abro à ação do Espírito Santo. Me abro à ação do Teu Espírito. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa palavra. Por tudo que o Senhor iniciou e já está realizando, mas o Senhor vai realizar muito mais ao longo desse dia. Nós cremos, nós queremos, nós desejamos e nós desde já te louvamos, te bendizemos, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Nosso Senhor tirou muitas pessoas da insegurança e da indecisão. Louvado seja Deus por essa firmeza nos passos, por essa coragem, essa disposição de mudança. Nós estamos seguros nas mãos de Deus. É o melhor lugar para estarmos, é nas mãos de Deus. Obrigada, família Canção Nova, que rezou com a gente no dia de hoje. Deus lhe pague. Eu começo porque a Ana Raquel, gente, ela avisou aqui, o Val. Quem deixou as lembrancinhas foi a Maria Helena, ela é da cidade de Três Pontas. Então, é a autora do livro, viu, Márcio? Quem acompanhou no início foi a própria autora que deixou para nós as lembrancinhas. E a filha dela especial, mostro de novo, gente, porque o livro que o Márcio mostrou, ela
vive essa realidade de mãe atípica, tem uma filha especial e foi a filhinha dela que fez a bonequinha. Então, mais uma vez, Maria Helena, da cidade de Três Pontas. Olha, linda a bonequinha. A boneca Val aqui. Obrigada, porque a Canção Nova é sustento para você, para sua filha e para toda a sua família, tá bom? Nossos sinceros agradecimentos mais uma vez. E sinceros agradecimentos a tanta gente linda. Eu anotei algumas pessoas, o nome de algumas pessoas, como a Kátia Úrsula. Ela virou e falou assim: Val, já estou fazendo Pix para ajudar o projeto Dai-me Almas, porque esta obra não pode parar. Então, muitíssimo obrigada. O mesmo fez a Fernanda Fontoura. Deus lhe pague, viu, Fernanda? Um abraço para você. A Marilandes, a Marilandes, ela tem os Pix mais inusitados, assim, os motivos pelos quais ela ajuda a Canção Nova. Então, ela fez o Pix Moisés Rocha, justíssimo, porque ela diz: bom dia, Valdênia e amados de todos. Estou fazendo Pix porque no último sábado Moisés Rocha pregou e foi uma maravilha, amei, e essa obra não pode parar, então ela deixou aqui o registro, foi ótimo. Ela se refere às pregações do acampamento, né, do avivamento, né? Famílias em Pé. Famílias em Pé, então no sábado foi Famílias em Pé. Obrigada, Isso. meus irmãos, ontem que ele pregou, né, Isso, pela manhã. avivamento. Então, muitíssimo obrigada. Vá lá no CN Plus, porque você tem todas essas pregações disponíveis para vocês e realmente vale a pena ajudar a Canção Nova. Vi tantos aqui, inclusive pedidos de oração, muitas mulheres também que deixaram pedido, dizendo assim: eu também estou enfrentando tratamento de câncer, tem uma pessoa enferma na minha família, a gente está junto, nós estamos rezando com você, tá bom? Vamos firmes, segurando nas mãos de Deus, rezando uns pelos outros. E aqui eu trago o testemunho da graça de Deus. Esse Jesus, ele é espetacular, gente. Existem coisas que nos são dadas pela oração, e a oração, ela é inegociável em nossas vidas. Ela diz assim, o nome dela é Marília. Ela disse: olha, há 6 anos, no dia 8 de fevereiro, era um sábado de carnaval, onde eu chegava mais uma vez cansada, mas eu estava com um sorriso no rosto, pois estava chegando o carnaval. Uma noite eu comecei a sentir umas dores no rosto. No entanto, eu achava que era só uma dor e que no outro dia ia passar. Foi aí que eu me enganei, diz ela. No domingo, com as dores, elas já estavam insuportáveis. E aí eu fui ao médico, onde ele dizia que eu ia tomar um remédio e ia passar. Então, eu vi que não passava e eu comecei a rezar, pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que aquela dor cessasse. Eu passei noites em claro. Eu não dormia, às vezes, nem 1 hora durante as 24 horas do dia. Isso durou 6 dias, ou seja, durante 6 dias, dormindo menos de 1 hora, com dores insuportáveis. Ela diz: na sexta-feira, pós-carnaval, eu já não estava aguentando mais. Então eu pedi a Deus que Ele me ajudasse, que Ele me levasse, que Ele me ajudasse, me curasse ou me levasse, ou seja, desejou a própria morte, pois eu estava muito fraca. Eu perdi 6 quilos em 1 semana. E aí eu fui para o sofá e comecei a cochilar. Era por volta da meia-noite, quando eu senti uma vontade forte de ligar a TV. E lá estava a reprise do Sorrindo para a Vida. E naquele dia, o Márcio disse assim, que tinha uma pessoa que não estava mais suportando as dores, mas que as dores iam passar, que Jesus estava curando. E você e o Márcio não sabiam que naquela hora eu tomei posse e disse: Jesus, que seja para mim essa cura. E ela diz assim: Val, naquele momento eu senti dentro de mim como que uma bolha se rompendo, e foi o que aconteceu. Não vou descrever aqui, tá bom? O que foi que aconteceu. Ela foi dizendo, e várias secreções foram saindo, e foi uma verdadeira libertação. Naquele momento, Jesus me curou. Acordei no outro dia curada. Eu estava até com medo de tocar o meu rosto, mas toquei e vi que tinha cessado todas aquelas dores. Recebi uma grande graça, uma grande cura física, graças à Canção Nova. E desde então não parei mais de assistir vocês. E no final ela disse, minha gente, o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. A Canção Nova, gente, é
aquele algodãozinho, o Padre Jonas falava isso, aquele algodãozinho que o médico pega com o remédio para colocar na ferida. A Canção Nova é só algodãozinho não cura. Mas quando ele está cheio do remédio, ele leva a cura até aquela ferida. Deus é o remédio que a Canção Nova leva. Ela só leva. Mas o que ela leva é salvação e cura. Uma vez eu fui pregar no Paraná, isso há muitos anos. Fiquei hospedado na casa de uma senhora que fez questão de me receber, não porque eu era o Márcio ou porque eu participava de um programa, mas porque eu era da Canção Nova. E ela disse, eu não dormia, eu vagava como um zumbi. Eram noites e noites e noites, acordada há muitos anos, o meu sono era leve, eu estava enlouquecendo, quando numa madrugada eu sintonizei essa TV que eu não conhecia, e estava acontecendo a passagem com o Santíssimo. Era a reprise de um momento de oração com o Santíssimo Sacramento. Ela disse, ali eu fiquei, ali eu rezei, ali eu fui curada, nunca mais eu padeci com insônia, eu sou outra pessoa por causa desse canal. Então, louvado seja Deus, porque a Canção Nova é canal da graça de Deus. Obrigado por esse testemunho lindo que nós ouvimos. Louvado seja Deus, que testemunho forte. E hoje nós estamos com 21% no projeto da M Almas. Muito obrigada a você que já contribuiu, que faz parte desses 21%. Subimos, né, de sexta para cá, 5%. Faltam 79%. Temos 13 dias úteis, já falamos no início do programa, é um mês mais curto. E nesse mês curto ainda tem também o feriado de carnaval. Então, a nossa meta diária, ela é alta, né? De 6,1%. Mas você tem essa opção maravilhosa que é a do Pix, tá? E ainda, além dessa opção, você sabia que você pode colocar lá a opção de Pix recorrente? Você pode programar o seu Pix, né? Até 12 meses. Você que escolhe quantos meses você quer deixar. Se possível, deixa já os 12 para garantir aí o seu Pix todo mês para a Canção Nova. Então, anota aí a nossa chave de Pix. pix.doação@cançãonova.com. Com todos esses testemunhos de hoje, com essa pregação abençoada, não tem como a gente não fazer algo por essa obra de Deus, não é mesmo? Nos ajude. pix.doação@cançãonova.com. Foi uma bênção hoje. Quero agradecer a você, família Canção Nova, e meus irmãos aqui da bancada. Bom dia, Val. Deus abençoe você hoje. Bom dia, família Canção Nova. Obrigada por estar junto conosco. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Tchau, tchau. Márcio, até amanhã? Até amanhã. Uma boa semana para nós, mas amanhã a gente está aqui, né? Se Deus quiser. Emanuel, volte em breve, meu querido. Deus abençoe. Estamos juntos. Obrigado, Deus abençoe a todos. Aracaju a gente se encontra. Você que é do Nordeste, visite a Missão Canção Nova em Aracaju. Sapo, até amanhã. Até amanhã. Se Deus quiser. Um ótimo dia. Bom dia, cantando. Guia-me, Leva-me, conduza-me por tuas veredas, guia-me, leva-me, Senhor.